Aqui é o Tio Lu na área e hoje um vídeo um pouco diferente aqui no canal. No meu canal aqui do YouTube, eu costumo falar sobre como você pode se tornar um gestor de tráfego, um profissional que trabalha fazendo anúncios pagos para outras empresas. Mas eu decidi nesse vídeo fugir um pouco do tema, porque eu acho que eu tenho feito algo que pode ser também interessante para quem me acompanha nessa busca de mudança de profissão, que é sobre leitura. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que eu li 32 livros em 7 meses em 2022. Mas como esse é um tema que foge bastante da temática do canal, talvez bastante não, mas um pouco, eu queria ouvir de você que está aí me escutando, você que acompanha geralmente meu canal, se essa temática de leitura é algo que você curte, se você gostaria que eu fizesse aqui algumas reviews de livros que eu estou lendo, que eu compartilhasse com você técnicas de leitura. Então para você que está aí no canal, que já me acompanha, deixe seu comentário e me diz se você quer que eu compartilhe mais conteúdos sobre isso. Se você é novo, está chegando no canal, se inscreva. Se você está procurando mudar de profissão, quem sabe a profissão de gestor de tráfego não é uma profissão legal para você. Mas eu queria então contar com os comentários de vocês aí e entender se esse tipo de vídeo faz sentido ou não para você, tá? E começamos. Eu não quero com tudo isso dar aquele ar, eu sempre que via quando alguém dizia que lia muito, geralmente as pessoas tinham um ar presunçoso, arrogante, eu leio muito, você não lê nada, você é pouco inteligente, e com isso eu não quero falar que pelo fato de ter lido 32 livros em 7 meses, que eu sou mais inteligente, ou que tenho uma outra capacidade, que quem está assistindo aqui não tem, porque na verdade o que eu fiz foi algo simples, eu vou explicar ao longo do vídeo, foram alguns passos que eu fui seguindo, alguns eu tirei da minha cabeça, alguns eu procurei por estratégias antes de começar essa minha rotina de leitura, e eu quero apenas compartilhar com você, porque eu acredito que se eu te ajudar a ler um pouco mais, né, que seja 2, 3, 4 livros por ano, esse vídeo já valeu a pena e certamente vai enriquecer bastante a sua vida. Então eu já quero deixar esse ponto bem claro, não é por ter lido bastante que eu me considero superior ou algo do gênero, eu apenas quero auxiliar você a que você leia mais, porque afinal de contas, ler você adquire mais cultura, mais conhecimento e você cresce tanto pessoalmente como profissionalmente. E alguns pontos antes de começar esse vídeo. Talvez você tenha caído aqui numa busca do YouTube e você está achando que aqui pode estar relacionado com livros de ficção ou livros de história. Não. Eu como eu formo pessoas que vão trabalhar como gestor de tráfego, a maioria dos livros que eu li, eles são relacionados a marketing, vendas, negócios. Então, lamento aqui se você chegou no vídeo achando que eu ia contar como, por exemplo, eu li vários livros do Senhor dos Anéis ou do Harry Potter. Não, eu li maioritariamente livros técnicos. Eu já vou falar um pouco sobre a questão do audiobook, que foi uma coisa que mudou um pouco essa minha perspectiva de audiobook. Desses 32 livros, 3 foram de audiobook e esses 3 foram de ficção. Tá? Foram livros de ficção. Então é algo que eu encontrei esse ano e eu quero entrar mais em detalhes também sobre audiobook aqui ao longo desse vídeo, mas fique sabendo que a maioria dos livros que eu li nesse período são livros relacionados à minha parte profissional. Então se você está procurando ler mais na sua parte profissional, esse vídeo é ainda mais importante para você. Se você está tentando ler mais sobre ficção, também talvez possa pegar aqui algumas dicas que vão ser interessantes para você, tá? Beleza. E como é que eu comecei para eu ler essa quantidade de livros em 2022? Eu comecei com uma meta, aquelas metas que nós fazemos no início do ano. Eu queria crescer muito profissionalmente esse ano, então eu coloquei uma meta para mim de 20 livros neste ano. Eu tinha a meta em janeiro de ler 20 livros em 2022. Eu pensei, bom, isso aqui dá um pouco abaixo de 2 livros por mês, em média. Eu consigo fazer isso, né? Eu consigo fazer isso. Então, eu coloquei essa meta para mim. E ao colocar essa meta, e já fica um conselho para você, se você quer ler mais, muito provavelmente talvez você precise de alguma meta de leitura, tá? E eu não digo isso que funciona para todo mundo, existem pessoas que leem por prazer e leem quando estão afim, mas eu acho que se você quer ler um grande volume de livros, você precisa colocar uma meta, você precisa colocar um hábito. Então, esse é o meu primeiro conselho para você. Você quer ler mais? Coloque uma meta, porque senão o que acontece? Eu trabalho com redes sociais, eu sei como isso funciona. A internet, o próprio YouTube aqui, ele está o tempo todo procurando uma forma de que nós passemos mais tempo nessas redes. E com isso, eles têm profissionais por trás que nos fazem ficar mais tempo nas redes sociais, na internet. E se nós nos deixamos levar por essas redes sociais, nós acabamos passando muito tempo nela. E eu pensei, bom, se eu reduzir, nem que seja 30 minutos por dia nas redes sociais, eu investir esse tempo lendo,
talvez isso possa ser positivo para mim. Então eu procurei o tempo todo reduzir um pouco do meu tempo nas redes sociais, apesar de eu trabalhar com isso, mas entrar nelas num ponto de vista mais profissional e pegar nesse tempo e ler. Então eu pensei, bom, se eu reduzir aí uns 30 minutos por dia em redes sociais, eu consigo ler praticamente 30 minutos por dia. Com isso, é provável que eu chegue aos 20 livros ao final desse ano. Então eu comecei com uma meta. Outra coisa que eu fiz que deu muito certo, eu recomendo que você faça, é que você defina o seu momento de leitura. Por quê? Porque se você não define o seu momento de leitura, se você deixa para quando você tiver tempo, ou se você deixa para quando você estiver cansado, você muito provavelmente não vai ler. Né? Por quê? Quando nós deixamos para quando nós temos tempo, bom, outras demandas vão sempre surgir. É igual a treinar. Se você treina quando você tem tempo, alguma coisa urgente sempre vai acontecer, a sua esposa sempre vai te chamar para alguma coisa, amigos sempre vão chamar, o trabalho sempre vai aparecer. Então, marque com você esse tempo de leitura. É uma reunião com você mesmo, que você vai fazer ali 15, 30 minutos por dia, mas marque, deixe isso claro com você. Tal como você marca uma academia, tal como você marca um personal, como você marca um tênis, marcar o seu tempo de leitura foi algo que me ajudou bastante no meu caso. No meu caso, funciona melhor de manhã, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de acordar cedo, então, primeira coisa que eu faço no meu dia, aliás, segunda coisa, faço o meu café e começo a minha leitura. E por que de manhã? Porque de manhã não tem ninguém me interrompendo, porque de manhã não vai aparecer nada que vai fazer procrastinar a minha leitura. Isso significa que eu consegui fazer isso todos os dias? Não. Eu já vou falar sobre um aplicativo que eu uso para acompanhar as minhas sessões de leitura. Eu acho que ele pode ser também extremamente útil para você. E para mim, amanhã funcionou muito bem. Se você gosta de deixar ao final do dia, se você é uma pessoa mais noturna, ao final do dia em silêncio você lê, também está tudo bem. Cada um vai procurar o seu jeito. No meu caso, funciona melhor fazendo de manhã. Uma recomendação que eu não recomendo aliás, uma não recomendação é você ler até cansar. Né? Então eu coloquei, por exemplo, 30 minutos para mim, às vezes fico mais, às vezes fico um pouco menos, mas em média eu fico 30 minutos. Muitas pessoas deixam para ler à noite até cansar, só que isso acaba sendo um problema. Por quê? Porque no dia seguinte, quando elas vão ler novamente, se no dia anterior elas leram 1 hora, no dia seguinte elas, eu vou ler até cansar, mas eu estou muito cansado, então hoje eu não vou ler. 30 minutos, eu acredito que é algo que você está um pouco mais cansado, um pouco menos, você consegue fazer. Então defina um tempo também de leitura. Comece com 30 minutos. Porque o hábito ele é extremamente importante. Porque o seu cérebro depois não faz tanto esforço para prosseguir o seu hábito. Então 30 minutos eu acho que é um tempo razoável. Se você acha que não consegue, 15 minutos pode ser um tempo interessante para você. Mais importante do que a grande quantidade de leitura que você faz é se você faz isso diariamente. Eu acredito que isso pode te ajudar também bastante. Foi uma das coisas que eu apliquei e que deu muito certo para mim. Tá? Outro dos princípios que eu segui nesse meu momento de leitura, e isso me deu muita motivação para ler mais e mais, é eu lia o livro e eu colocava algo em prática daquilo que eu estava lendo. E por que isso me dava motivação? Porque eu lia o livro o tempo todo com o radar de que como é que eu posso aplicar isso aqui no meu negócio ou a nível pessoal mesmo. E aí eu ia aplicava alguma coisa. E é muito interessante, quando você lê um livro e você aplica, você tem mais vontade de ler, porque você fica curioso. Como é que este outro livro pode me ajudar profissionalmente? Então isso dá uma outra motivação. Então tente, enquanto você está lendo, pensar como é que você pode transformar aquilo em prática no seu negócio ou na sua vida pessoal. Isso me dava gás para ler mais aquele livro ou ler livros que estão por vir, estão lá na minha lista de favoritos para eu ler. Então, colocar em prática é algo que eu considero bem interessante. Uma coisa que acontece é, quanto mais você lê, e esse é um quarto ponto que eu acho que foi bastante relevante, que me levou a ler mais, é quanto mais você lê, mais rápido você lê e mais vontade você tem de ler. Então eu acredito muito que o que custa é você começar. Se você conseguir durante uns 15 dias ler, nem que seja 15 minutos, você vai ter vontade de ler mais e você vai começar a ler mais rápido. Eu noto hoje que eu leio mais rápido do que eu lia antes. Eu noto hoje que eu tenho muito mais vontade. Enquanto antes, a primeira coisa que vinha na minha mente num tempo ocioso era vou pegar o celular e vou ficar a navegar nas redes sociais. Hoje, já vem na minha mente, olha, que tal eu começar a ler aquele livro ou que tal eu continuar aquela minha leitura? Né? E um adendo aqui importante, não é porque eu leio de manhã que às vezes ao final de semana eu não lia à tarde, então às vezes eu passava 1 hora, 2 horas lendo, 3 horas num sábado ou num domingo à tarde, obviamente com os devidos descansos entre elas, não era 3 horas seguidas, mas lia 45 minutos, parava, bebia um café, lia outros 45, então isso me dava mais vontade de ler, quanto mais eu lia, mais eu queria ler, porque o cérebro ele acaba querendo mais disso.
Então fica uma recomendação para você que tem essa sensação que não lê muito, talvez se você começar aí com 15 minutos diário, nos seus primeiros 15 dias, 20 dias, talvez isso te motive a você ler ainda mais, tá? Outra coisa que me ajudou bastante é ter sempre um livro disponível. Então eu deixo o livro bem visível na minha mesa, na mesa que eu passo logo pela manhã. Se eu vejo que eu tenho uma viagem mais longa, eu levo um livro ou levo o Kindle. Então eu tenho lido também, acho que 20 a 25% desses livros que eu li. Eu vou deixar inclusive a lista desses livros aqui embaixo para que você possa ver. Alguns deles você consegue ler aí em 2 horas, porque são livros menores, outros são mais longos. Tem livros aí que eu fiquei quase 2 semanas para ler esse livro, mesmo lendo meia hora por dia. Existem outros que em 2 horas eu já consegui finalizar aquele livro. Mas o fato de eu ter sempre o livro perto de mim me auxiliou bastante para que eu lesse mais, às vezes numa viagem de 15, 20 minutos, ou estava no médico esperando, eu estava lendo. Isso também ajuda bastante, porque a nossa tendência é, deixa aqui eu entrar no e-mail, deixa aqui eu entrar no Facebook, deixa aqui eu entrar no Instagram. Bom, esse tempo poderia ser usado para a leitura. Eu tenho certeza que se você olhar para o seu celular, você vai ver que você passa tempo nas redes que poderia estar sendo aproveitado na leitura. Ai, Luciano, mas eu não quero ter algo tão rígido, eu não quero ter um hábito tão rígido. Você, na verdade, você já tem hábitos. Quando você acorda, por exemplo, a maioria das pessoas vai e checa o celular. Isso é um hábito. Quando você está entediado, você pega e abre o Facebook. Isso é um hábito. Que tal tentar substituir esses hábitos pelo hábito da leitura? Eu tenho certeza que será bem mais enriquecedor para você, pessoalmente e profissionalmente. Né? Outra coisa que eu achei bem interessante, que me fez ler mais, eu comecei a consumir conteúdo sobre leitura. Como assim? Parece que quando eu comecei a ler, eu comecei a pesquisar um pouco sobre como me organizar para ler, quais livros começar a ler sobre determinado tema. Eu vi que existia um mundo, e talvez você chegou nesse vídeo no YouTube porque você está pesquisando por esse mundo, que é um mundo de pessoas que leem bastante, é um mundo de estratégias de leitura, é um mundo de pessoas que criam aquilo que eu nem sabia que existia, que era você melhorar a sua vida intelectual. Então tem pessoas que dizem, olha, você deve estudar por você mesmo várias horas por dia para melhorar a sua vida intelectual. Existem vários aplicativos, existem vários vídeos de YouTube sobre leitura de pessoas que compartilham como elas leem mais, estratégias de leitura. E esse mundo, eu confesso, antes de eu começar a ler, e você está vendo aqui alguns livros que estão aqui atrás, eu escrevi esses livros. Então, eu tenho nesse momento 3 livros publicados, são livros também técnicos, mas apesar de eu ter escrito, eu desconhecia esse mundo de leitura. Tem vários cursos de leitura, tem vários clubes do livro, então assim, bem interessante, é um outro mundo, que você não se sente tão sozinho, porque quando você começa a ler muito, e a maioria das pessoas não lê muito, aliás, eu acho que a média está aí em menos de 2 livros por ano, a média que o brasileiro lê. Então você vai ter aquelas pessoas que leem 20 livros. Então imagina, tem pessoas aí que não leem um único livro por ano. E realmente, se você procurar no seu círculo de pessoas à sua volta, é bem provável que você encontre a maioria delas que praticamente não lê ou lê por acaso. E quando você começa a descobrir que existe um mundo de leitura à sua volta, existem várias pessoas que têm como hábito ler, que gostam bastante de ler, você sente que você não está tão sozinho. Pô, eu não tô tão maluco assim porque eu quero ler mais. Eu achava às vezes, será que eu tô louco? Será que eu tô lendo tanto e eu tô ficando... Será? Tô ficando louco? Mas não, você começa a pesquisar no YouTube, você começa a seguir, tem Instagram só de livro, inclusive. Então eu acho bem interessante, é um outro mundo que realmente eu desconhecia e eu acabei descobrindo conforme eu ia lendo mais. Outra coisa que me ajudou bastante é ter um aplicativo na qual eu vou anotando os dias que eu leio 30 minutos. O aplicativo que eu uso é o Strix, está aqui embaixo também o link, vou deixar aqui o link para esse aplicativo. E o que acontece? Eu, quando estou lendo nesse aplicativo, eu coloco o cronômetro de 30 minutos para que ele faça esse cronômetro durante a minha leitura. Quando acabar os 30 minutos ele me avisa e aí eu continuo lendo, eu não continuo lendo. E ele vai marcando os dias que eu li nesse ano. Então, por exemplo, nesse momento eu li 156 dias. Alguns dias eu li mais do que a meia hora. Tá? E ele mostra aqui que eu li quase 73% dos dias do ano. Ó, deixa eu mostrar aqui, tentar focar aqui no celular. Ó, ele mostra a sequência. Então é bem interessante ler 30 minutos. Ele me mostra aqui que, por exemplo, sábado e domingo são dias aí que eu acabo lendo mais. Ele mostra aqui quais são os horários que eu leio mais. Então eu acho interessante, por quê? Porque ele me mostra essa sequência e isso me motiva ainda a ler mais. Porque eu olho, nossa, olha o que eu estou conseguindo fazer. E a gente sabe, o ser humano, quando ele vê que ele consegue fazer alguma coisa, ele tende a fazer mais dessa coisa, ele tem um reforço positivo. Então, Strix é um aplicativo bem interessante, mas você tem outros aí, tem o Goodreads também,
que eu já instalei, mas ainda não fui a fundo nesse aplicativo, então bem interessante. E outra coisa que eu comecei a pesquisar sobre o assunto era sobre audiobooks, né? Audiobooks por quê? Perdão. Porque eu sempre achei que... Nossa, eu tentei ouvir audiobooks e eu sempre achei ruim. Sempre achei uma experiência péssima de audiobook. Eu ouvia, mas parecia que a minha cabeça começava a viajar muito fácil, o conteúdo não ficava dentro da minha cabeça. E essa foi uma preocupação, só voltando um pouco atrás nas técnicas de aprendizado, uma das preocupações que eu tinha era, ok, mas eu vou ler muito, mas será que eu vou me lembrar daquilo que eu li? Será que eu vou conseguir explicar o livro que eu li? Será que isso vai ser útil na minha vida? Porque ler por ler, bom, é melhor do que não ler. Mas já que eu estou lendo, por que eu não posso aproveitar e fazer com que esse conhecimento fique mais na minha memória de longo prazo? Eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso também. E é interessante quando você usa as técnicas corretas, eu posso até falar sobre isso num outro vídeo, quais eu tenho aplicado, se você curtiu, se você quer isso também, deixa aqui um comentário para eu saber. E é bem interessante que realmente, se você aplica as técnicas corretas, você consegue falar com alguém sobre o livro que você está lendo e você consegue explicar. Então, bem interessante. Só que eu senti que no audiobook, não ficava na minha cabeça e eu sempre tentei ouvir livros técnicos no audiobook. Só que aí eu comecei a ver que, ok, livros técnicos não funciona tão bem comigo na parte do audiobook, então que tal se eu começar a escutar outros temas? Em inglês também era fora de possibilidade, porque eu entendo bem inglês, só que num audiobook, fazendo outras coisas, sei lá, caminhando, ficava complicado. Então eu pensei, bom, vou procurar algum aplicativo que funcione bem em português. E eu encontrei esse aplicativo bem interessante, que é o uBook. Tá aqui em cima o nome, o uBook. É um aplicativo que você tem resumos, tem livros, tem resumos de livro, tem podcasts também, tudo em áudio para você poder escutar. E aí eu comecei a pesquisar por alguns audiobooks aqui e eu achei bem interessante. Os livros que não são técnicos, eu consigo compreendê-los bem em audiobook. Então, por exemplo, eu escutei o 1984 aqui nesse aplicativo e eu adorei escutar. Pode ser que eu depois vá ler o livro, mas eu achei bem interessante. Desses 32 foram apenas 3 livros que eu li, entre aspas, né, através de audiobook. Os outros foram realmente lendo, a maioria deles em livro físico, uma outra parte em Kindle. Mas eu recomendo para você o aplicativo uBook. Eu estou achando bem interessante. Talvez em breve eu compartilhe um pouco mais da minha experiência com ele. Mas eu já tinha experimentado outros aplicativos, não tinha gostado. Esse aqui achei muito bom. As vozes são muito boas, o jeito como eles narram a história é muito bom. Então, gostei, mas ainda está numa fase embrionária, mas já assinei aqui, já peguei o plano anual e tá bem interessante. Então, foi o que eu fiz, literalmente, para eu ler esses 32 livros em 7 meses. Não tem nenhum passo de mágica, é literalmente você sentar a bunda na cadeira, ler todos os dias, fazer um período para isso, de manhã ou à noite, mas defina esse período para você e veja a leitura como um enriquecimento pessoal e profissional. E certamente você, durante o seu dia, você perde seu tempo em outras coisas que talvez não sejam tão ricas para você. Então, se você está procurando ler mais, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver ideia de algum tema que eu possa falar aqui sobre leitura, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, eu terei todo o prazer em compartilhar com você, porque as pessoas que me seguem lá no Instagram, elas falam, Luciano, como é que você lê tanto? Luciano, como é que você faz isso no livro? Luciano, como é que você compreende? Eu depois comecei a fazer algumas lives dos livros, e o pessoal, nossa, Luciano, eu ouvi você comentando o livro na live, eu achei super interessante, eu vou já comprar o livro, eu gostei do jeito como você explicou, então achei bem legal. Então, se você tem alguma sugestão de tema, se você curtiu essa temática, fala pra mim, porque eu vou adorar saber, tá bom? Eu sou o Luciano La Roça, aqui no meu canal falo como você pode se tornar gestor de tráfego e trabalhar nessa profissão, e continue acompanhando se você está procurando aí uma nova profissão, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço.